Eduardo Cunha, por que esse desgraçado ainda não está preso? E o Mortadela Desenrola de hoje vai falar dos diversos posts aí que a gente está colocando esses dias sobre quem? Sobre ele, Eduardo Cunha. Por que esse cara ainda não foi preso? Desde que assumiu o mandato como presidente da Câmara, esse cara não sai das notícias. E não é exatamente por motivos bons. Depois de ter ficado aí bem famoso por defender coisas absurdamente conservadoras e terríveis, do tipo ser autor da maioria dos projetos contra aborto, um dos criadores do Dia do Orgulho Hétero, ser autor de lei contra a heterofobia. Ele também ficou bem famoso por esquemas bizarros de corrupção. Pra quem não lembra, Eduardo Cunha começou a carreira como tesoureiro da campanha do Collor em 89, convidado pelo PC Farias, um dos maiores empresários bandidos aí da história do Brasil. E como um bom funcionário, isso lhe rendeu aí o primeiro cargo, que foi como presidente da Telerge, indicado pelo Collor, recomendado ali pelo PC Farias. E com isso teve aí a sua participação no primeiro escândalo, que foi o quê? Foi de ter superfaturado contratos e etc na Telerge, e o Tribunal de Contas achou lá um monte de merda. Com o escândalo de impeachment do Collor, Eduardo Cunha também saiu da presidência da Telerge, né? E aí foi trabalhar aí como operador na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Após passar um tempo aí meio longe da política, Eduardo Cunha volta aí apadrinhado por Francisco Silva, que era um dos deputados mais votados do Rio e dono de uma rádio evangélica aqui no estado. Quando o Cunha era presidente da Telerge, ele já havia conseguido renegociar uma dívida de 16 milhões aí para esse cara. Coisa pouca, coisa pequena. Foi aí que Eduardo Cunha passou a ser evangélico, né? E se tornou radialista da rádio desse tal desse Francisco aí. Em 96, ele e mais 41 pessoas foram autuadas no esquema PC, na investigação que estava acontecendo. E chegou a ser réu do processo, acusado de envolvimento com o operador de todo o esquema de corrupção. Só que essa história acabou aí no habeas corpus e ficou tudo certo. Não deu nada. Em 98, ele foi candidato a deputado estadual no Rio. Só que ele recebeu muito poucos votos, 15 mil, então não deu pra se eleger. Então ele acabou ficando como suplente. Só que em 99, o garotinho botou o Francisco Silva, que era o padrinho dele, como secretário de habitação. Que aí nomeou o Cunha como o quê? Subsecretário de habitação. E o mais legal é que ele foi afastado em abril de 2000 por denúncias de irregularidades em contratos para favorecer esquemas de corrupção. Na época, o Cunha era produtor do programa de rádio do Garotinho. E uma vez que ele estava indo na casa do Garotinho para fazer um programa especial de rádio, ele sofreu uma emboscada na zona portuária do Rio, junto com Francisco Silva, em que o cara tomou um tiro de raspão e ele escapou ileso. Só para você ver o nível do que esse cara deve se meter. Em 2001, o Tribunal de Contas do Estado confirmou irregularidades na gestão dele na Secretaria de Habitação. Em 2001, através de uma articulação do Garotinho, ele assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio como deputado estadual. E com isso ele conseguiu imunidade das investigações que o Ministério Público ia fazer em cima dele. Já muito conhecido aí pela rádio evangélica, Eduardo Cunha resolveu aí se candidatar a deputado estadual em 2002, com o apoio do Garotinho, claro. Foi eleito com mais de 100 mil votos, uma das maiores votações do estado. Ele foi reeleito em 2006 com 130 mil votos, de novo em 2010 com mais de 150 mil. Ou seja, ele entrou na política sendo indicado e começou a crescer vertiginosamente. Em 2010, ele arrecadou mais de 4 milhões e meio de reais declarados ao TSE, que vieram aí de Camargo Correia, usina, de açúcar, só gente boa, só gente legal. Em 2013, ele chegou a líder do PMDB na Câmara, ou seja, esse cara estava adquirindo cada vez mais poder. E em 2013 foi reeleito de novo com mais de 230 mil votos no Rio, foi o terceiro mais votado de todos. Foi só aí que ele começou a ficar conhecido realmente assim, nacionalmente. E depois de passar aí um bom tempo perambulando aí pela política, né? Conhece aquele ali outro e tudo mais. Eduardo Cunha foi em 2015 eleito presidente da Câmara. Esse cara foi eleito aí, nesse momento, presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, o cara que determina quais projetos vão ser votados ou não e que, portanto, decide se o Congresso vai conversar ou não com o governo. Conhecido por ter uma capacidade de articulação política muito forte e também, né, financeira, porque afinal de contas todas as grandes empresas doam para esse cara, e também por defender muito bem os interesses, né, daqueles que o apadrinham. Eduardo Cunha soube galgar os degraus do poder e chegou no ponto hoje de que tem aí a presidente Dilma pelas bolas
Wallace numa chantagem suja do nível mais baixo possível. Depois de ameaçar a aprovação da pauta-bomba que iria quebrar o orçamento do Estado, disse essa semana alguns amigos, abre aspas, não caio antes dela. Ou seja, já deu pra perceber de que lado esse cara tá. É o dele. Ele quer tirar o dele da reta. E não importa país, não importa Congresso funcionando, não importa se vai quebrar a porra do orçamento, não importa. Pra ele o que importa é estar no poder. Estar no poder lá e conseguir os esquemas dele de sempre. Porque é assim que Eduardo Cunha opera. Ele se infiltra nos círculos grandes de poder, esbraveja contra eles quando lhe é conveniente e depois fica por ali pra saber o que eu posso conseguir com quem, né? É esse o jogo que esse cara faz. Então, assim, para um país que quer lutar contra a corrupção, não é difícil. Esse é o modelo de político que a gente tem que lutar contra. É o cara que é financiado por empresas que estão sujas na Lava Jato até o pescoço e que não conseguem chegar nele porque ele tem contatos políticos o suficiente para barrar isso. Ou ter aí o Congresso no bolso simplesmente para poder manipular melhor aquilo que é do seu interesse, que é simplesmente estar no poder pelo poder. Ele representa isso hoje e esse cara ele tem que ser execrado da vida política brasileira. E só ainda tá lá porque mantém alianças podres com os piores ratos corruptos que podem existir nesse país. Tudo isso submetido ao poder econômico das empresas que financiam esses caras. Então não é difícil de entender por que ele conseguiu tantos cargos fodas, ou se meter com tanta gente podre, tipo Paulinho da Força, e continuar presidindo alguma coisa. Então a gente tem que tirar esse cara sim do poder, que consegue sintetizar tudo que há de pior no financiamento empresarial de campanha, nesse moralismo religioso hipócrita que imperam hoje no país. Mas não adianta tirar só ele do poder se não cortar a mão do mercado que alimenta esse tipo de rato, que infesta a nossa política de interesses que não são do povo, mas de um pequeno grupo de empresas que financiou esses caras. Enquanto o financiamento empresarial de campanha não acabar de fato no Brasil, a gente não vai ter a chance de ter uma política realmente democrática nesse país. Então é isso, galera, esse foi o Mortadela Desenrola de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, faz o que você quiser com ele. Continue participando dos debates dos Mortadelas e a qualquer momento nós voltamos com... Então até o próximo post polêmico.